Olá, amigos. Este é o canal do Zaraba. Então, né? Tá dando maior quiprocó o zap do presidente Bolsonaro, que compartilhou num grupo privado apenas com uma mensagem: apoio ao presidente Bolsonaro. E agora vem a imprensa lacradora e a vera política fazendo uma leitura totalmente ao contrário, dizendo que isso aí é uma convocação contra o Congresso Nacional. Esse pessoal é analfabeto, ou é malicioso, ou ambos, né? A turma da vela política de assalto aos cofres públicos se assanha para impor o impeachment ao presidente Bolsonaro, baseando-se numa fake news publicada pela jornalista Vera Magalhães, chapa branca do governador de São Paulo, João Dória. Essa mensagem privada que ela reproduziu, que um dos que receberam essa mensagem de Bolsonaro passou para ela, supostamente convocando o povo para a manifestação no dia 15 de março. Seria contra o Congresso Nacional. Ora bolas. Seria uma manipulação descarada. E ela também colocou um print do presidente Bolsonaro datado de 15 de março de 2015, muito antes das eleições. E ela foi usada como se fosse recente, o que comprova a má-fé e acusação falsa muito grave dessa citada jornalista, notoriamente obcecada por derrubar Bolsonaro. A véia Magalhães, esse estrupício que você vê na tela aí, como ela é mais conhecida nas redes sociais, não fala de seu marido, que foi assessor de Aécio Neves e trabalhou para João Amoedo, do Novo, que foi guindado ao cargo de apresentadora da Roda Viva da TV Cultura de São Paulo. Não se sabe o seu salário, numa empresa pública, justamente para atender os objetivos escusos desse sujeito abjeto que é o Dória. Esse mesmo que injetou 15 milhões na Jovem Pan e em outras emissoras de rádio para calar a crítica da imprensa aos seus desmandos. A nota de Vera foi replicada instantaneamente pelos demais órgãos de imprensa. Como é uma luta organizada contra o governo Bolsonaro, que cortou as mamatas que recebiam dos governos comunistas. Essa mesma imprensa que o escritor e filósofo Olavo de Carvalho a classificou de criminosa, porque omitiu durante anos a existência do Foro de São Paulo. Esta sim, uma organização supra-criminosa que reúne os partidos de esquerda da América Latina e até as Farc, essa organização terrorista e de narcotraficantes. O Foro foi fundado pelo criminoso Lula e o genocida Fidel Castro, já nos braços de Satanás. Essa imprensa fez de tudo para evitar a vitória do Bolsonaro. Muito antes das eleições de 2018, tentava desclassificar Bolsonaro, impingindo-lhe os apelidos pejorativos e acusações estapafúrdias de homofobia, transfobia, racismo, fascismo e autoritarismo. Nas vésperas das eleições, a Folha de São Paulo estampou manchete acusando Bolsonaro de usar disparo de WhatsApp em sua campanha. Matéria assinada por esse outro estrupício que aí se encontra, essa tal de Patrícia Campos Melo, que foi desmascarada na CPI das fake news no Congresso Nacional, quando Hans River e diretores da Iacol, empresa especializada nesse tipo de serviço, informaram que foi o PT e o deputado Rui Falcão, ex-presidente do PT, e Meirelles, que usaram os disparos ilegais de WhatsApp. E não Bolsonaro. É bom ressaltar que essa comissão de inquérito foi formada para buscar informações que possibilitassem o impeachment do presidente. Esse estrupício, que Hans Ribe também disse que ela teria
se insinuado por si para cima dele para trocar informações por sexo. Ela que ganhou um prêmio baseado numa fake news. Essa jornalista deveria ter sido conduzida coercitivamente na justiça para explicar quem foi que encomendou a fake news para tentar derrubar o Bolsonaro nas eleições. E a vagabunda está aí, essa farsante, está aí posando de bonzinha, de boazinha. E ainda, né, o mais grave que o Nhonho, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mais conhecido pela alcunha de Botafogo por causa das propinas que recebeu da Odebrecht, Alcolumbre, conhecido como Batoré, outro que tem uma extensa ficha suja, Renan Calheiros, o maior corrupto do Senado e com uma imensa capivara, e o próprio governador de João Dória, e pasmem, até ministro do STF defendendo o impeachment do Bolsonaro com base nesse tal de WhatsApp, uma mensagem privada, que não tem nada a ver contra o Congresso Nacional, contra a instituição. Visto que a manifestação do dia 15 de março é de apoio ao presidente contra os desmandos e a interferência do Poder Judiciário e do Poder Legislativo no Executivo. É muito ao contrário. Eles que estão tentando minar qualquer possibilidade do presidente Bolsonaro governar. Eles que interferem com manobras e com canalices. Ora, que moral tem Rodrigo Maia, esse Alcolumbre, e ministro do STF, para falar em nome do povo brasileiro, em nome de decência e honestidade, que lhes falta? Crimes piores cometeram o ministro do STF como amigo do meu pai, vulgo pedófilo, cuja mulher apareceu na revista Cruzoé como beneficiária de uma espécie de mensalinho, recebendo R$100 mil mensais de fontes obscuras. E os próprios parlamentares que estão relacionados a depoimentos da Operação Lava Jato como beneficiários de propina, que são protegidos pelo STF e nunca julgam os seus crimes. E os impeachment de Gilmar Mendes, Toffoli, Lewandowski e outros, engavetados por soltarem bandido, engavetados lá pelo Alcolumbre, esses mesmos ministros que soltam bandido de alta periculosidade, o maior criminoso de nossa história, o Lula ladrão. Que moral esses picaretas têm para falar de democracia quando são eles mesmos que invadem as prerrogativas do Executivo e tentam esvaziar sua condição de trabalhar para o Brasil? O mais incrível, usando para isso uma acusação infundada de que o presidente convoca a população para atos contra o Congresso, contra a instituição do Congresso Nacional, que é uma mentira deslavada. Não bastasse essa enxurrada de canalice, vemos agora a mesma imprensa e os mesmos grupos saírem em defesa da jornalista caluniadora, a tal da véia Magalhães, que usou informação falsa para acusação grave contra o presidente da República. Parlamentares da esquerda corrupta, OAB, do presidente petista e associações como a tal de Abrage, Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, que pinta a tal véia Magalhães como um adjetivo que não faz parte do seu comportamento profissional. Essa associação, a tal de Abrage, foi fundada em 2002 por iniciativa do jornalista Marcelo Beraba, que trabalhou na Folha de São Paulo. E tem como membro de sua diretoria nada menos que essa farsante aí chamada Patrícia Campos Melo, cujo pai consta da delação de Marcelo Odebrecht de ter recebido 1,6 milhões para uma revista de sua propriedade que ninguém leu, ninguém conhece esse raio dessa revista. Em 2016, George Soros injetou $100 mil nessa associação para programas de treinamento jornalístico por meio de sua fundação Open Society, como informou Christian de Rosa em artigo publicado no Brasil Sem Medo, no dia 21 passado. Como se vê, essa associação é uma espécie de soviética da imprensa, organizada para atacar aqueles que ousem denunciar o cartel comunista que impera no jornalismo brasileiro. O presidente da Abrage é um tal de Marcelo Trezel, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como se sabe, um antro de formação de ativistas esquerdistas da comunicação. A grande imprensa Folha de São Paulo, Globo, Veja, etc., esses veículos perderam a sua credibilidade e diariamente produzem notícias falsas contra o presidente da República,
além de atacar de forma covarde, de vileza, os valores da família brasileira, em sua maioria cristã e, de certa forma, então, conservadora. Eles não cansam de propagar, de defender aborto, de defender liberação de drogas, de defender a identidade de gênero, de defender que os pais não têm autoridade sobre o filho, mas é o Estado que deve doutrinar essas crianças. Eles propagam pornografia por todos os lados. Essa Abrage jamais investigou crimes de Lula, de Dilma, de Zé Disseu, de qualquer membro esquerdista, que por essência é corrupto e antipatriota. Não passa de um grupelho de jornalistas, ativistas da esquerda, interessados num governo corrupto, como aqueles que dominaram o país nesses últimos 30 anos, para continuar mamando nas tetas públicas. É isso, meus amigos. Então, portanto, o tiro saiu pela culatra. No dia 15, todos nós temos que sair à rua, sim, para apoiar o presidente Bolsonaro e acabar com essa tentativa do Legislativo de impor um parlamentarismo no Brasil para acabar com o presidente Bolsonaro e evitar que ele coloque em prática ou que cumpra as suas promessas de campanha que ele vem fazendo. Esses 300 picaretas do Congresso Nacional têm que ser expulsos, caçados e presos por corrupção e por antipatriotismo, assim como essa turma da toga, que em vez de garantir justiça, faz justamente o contrário, soltando bandidos e atuando em processos em defesa dessa esquerda maldita que destruiu vários países, que nunca deu certo em lugar nenhum. É hora, meus amigos, da gente dizer não a esses picaretas, não a esses ministros do STF, principalmente Gilmar Mendes, Toffoli, Lewandowski, Alexandre de Moraes, Fachin, Roberto Cardoso também, que esse que defende casamento, que impôs o casamento gay e que defende liberação de drogas. Esse tal de Marco Aurélio Melo, comunista, canalha. É contra essas pessoas que nós temos que sair às ruas, porque o Brasil precisa se livrar desse câncer. É pior do que o coronavírus, esses indivíduos. E agora mesmo, Maia e Lula vão para a França. Fazer o que na França? Será que eles vão buscar apoio do anão Macron para um suposto golpe aqui no Brasil? Um apoio, inclusive, militar? O que esses caras estão tramando? Como é que se possibilita? Como é que se dá permissão a um bandido como esse Lula viajar? O passaporte dele tem que ser cassado, esse cara tem que voltar para a prisão. Ele continua causando desgraça no país. Ele quer desgraça do país, ele quer escravização nossa. Mentiroso, de marca maior. Deus é grande. Não vai permitir que o mal impere no Brasil. Vamos rezar, vamos orar para Deus, para nos dar força contra essa legião de demônios que querem a nossa destruição. É isso aí, meus amigos, e até o próximo vídeo. Se você gostou, dê um like aí, compartilhe esse vídeo e verifique sua inscrição. Um grande abraço.